A Copa do Mundo tá batendo na porta e a gente já vai se preparar da melhor forma. Então, nesse vídeo aqui, cara, eu vou trazer para vocês, falar para vocês dos grupos, né, e das seleções, trazendo informações ali para vocês terem um conhecimento básico das seleções e do que eu acredito que deva acontecer nessa fase de grupo. Trazendo também para vocês algumas possíveis apostas que você pode fazer dentro desses grupos aqui, tá? Mas nessa Copa do Mundo vai ser muito especial. Eu quero que você passe junto comigo. Então, por esse motivo que eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo no Telegram, onde você esteja presente, que a gente vai fazer algo muito especial durante essa Copa do Mundo. Inclusive, eu vou abrir algumas lives com vocês, tá? Só para quem está dentro do grupo do Telegram. E se você não me segue no Instagram, @MarcosMatosOficial, que lá também eu vou trazer muitas análises para vocês, principalmente análise prévia dos confrontos, como, por exemplo, Catar e Equador. Vai ser o nosso primeiro jogo no domingo, 1 hora da tarde. Então, provavelmente no sábado, lá no meu Instagram e também no Telegram, eu vou trazer uma análise pré-jogo do que eu acredito que pode acontecer nesse jogo, das possíveis apostas que a gente pode fazer no pré-jogo e também das apostas para a gente ficar de olho ali em live, tá? Então não perde por nada. Então vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, vou deixar aqui, que é @MarcosMatosOficial, e vou deixar também o link do meu Telegram para que você esteja lá dentro e não perca absolutamente nada. Porque vai ser muito lindo, muito prazeroso realmente a gente viver essa Copa do Mundo, assistindo, analisando os jogos, analisando as seleções e também, obviamente, lucrando, né? E para lucrar você precisa de uma excelente análise aí, tá? E eu vou trazer aqui uma visão geral sobre essa Copa do Mundo, sobre esses grupos aqui nesse vídeo, beleza? Então vou colocar aqui os grupos para a gente poder analisar. O grupo A é composto por Equador, Países Baixos, que é a Holanda, Catar e Senegal, né? Vou começar pelos anfitriões, né? O time da casa, que é a equipe do Catar. E o Catar, na minha opinião, é uma das piores seleções dessa Copa do Mundo ao lado da Arábia Saudita, né? Realmente é uma seleção muito fraca, muito abaixo, e só está aí, a verdade é essa, que ele só está aí por conta que é anfitrião, né? A Copa está acontecendo na sua casa e a seleção da casa ela é convidada, automaticamente ela já está na Copa do Mundo. Então acredito realmente que o Catar não deva vencer nenhum dos seus jogos do grupo e acredito que seja o último do grupo, tá? E já vou lhe dar logo uma dica de aposta aqui. Ó. Se você vem aqui no Catar, para o Catar ser o último do grupo, ser o último, terminar o último do grupo, está pagando 1,57. Na minha opinião, uma odds aqui de grande valor realmente para o longo prazo. Pagando 1,57 em uma seleção que é realmente muito abaixo. Então, aí vale a pena ficar de olho, tá? Voltando aqui para os grupos, nós temos nesse grupo, né, Senegal e Equador, que na minha opinião vão brigar pela segunda colocação, né? Na minha opinião, eu colocava o Senegal realmente muito favorito, mas com a ausência do Mané devido à lesão, né, o Mané só pode chegar aí, parece que provavelmente se der para jogar vai ser no último jogo da fase de grupo. Então, realmente complica um pouco, porque é o grande ânimo daquela equipe, é o grande desafogo, é o craque, é o camisa 10, realmente é o astro dessa seleção do Senegal. Mas tem outros jogadores de qualidade, tem na defesa o Koulibaly, né? Tem também no meio campo ali o Gueye, então são excelentes jogadores. Tem o Slimani Sarr lá na frente, que também é um bom jogador, um jovem bom jogador. Então acredito que a equipe do Senegal vai brigar diretamente com o Equador e é favorito, na minha opinião, o Senegal para brigar com o Equador aqui pela segunda colocação. Equador tem bons jogadores, tem o Ener Valencia, tem jogadores ali, Estupiñán, são bons jogadores, né? Porém, é uma seleção que fizeram uma excelente eliminatória por conta do seu principal jogador que não vai estar nessa Copa, que é a altitude, né? Os jogos em Quito, realmente, o Equador era muito valorizado, realmente, por jogar naquele local lá por conta da altitude. Então, aqui não vai ter, então acredito que cai muito o rendimento da equipe do Equador, tá? E os Países Baixos, que é a Holanda, para mim é uma das seleções que podem surpreender, né, nessa Copa do Mundo, porque tem uma forte defesa, principalmente ali por conta do Van Dijk, né? Tem o De Vrij também, que é um excelente jogador, tem o De Ligt, tem bons jogadores. O meio-campo também é muito forte, mesmo com a ausência do Hinaldo, né? Mas tem o De Jong, que é um bom jogador, um grande jogador. E tem outros jogadores também, o Bergwijn, Berghuis também, né? Tem o Klaassen, que já é um coroa, mas é um coroa que, pô, joga muito bem. Lá na frente tem o Depay. Então, realmente é uma boa seleção, fizeram uma boa eliminatória, fizeram uma boa Euro. Então, acredito que pode surpreender. Nesse grupo, acredito numa classificação realmente tranquila, tá? E acredito que Países Baixos, que é a Holanda, chega até nas quartas de finais. Por quê? Eles se classificando em primeiro, na segunda colocação, eles podem enfrentar aqui, acredito que a Inglaterra vai passar em primeiro, então fica aqui a disputa realmente para Irã, Estados Unidos e País de Gales. E a Holanda acaba sendo melhor do que todos eles. Então, uma aposta aqui de longo prazo, que está pagando inclusive 1,72, tá? Seria para a Holanda chegar aí nas quartas de finais, tá? É muito favorito para isso, muito favorito mesmo por conta desses dois grupos.
Partindo para o grupo B aqui, nós temos Inglaterra, que eu acredito que vai se classificar em primeiro, tá? Mas acredito em alguns jogos duros da Inglaterra, que a Inglaterra terá pela frente, até porque o desempenho da Inglaterra está sendo muito abaixo devido ao seu técnico. Tem grandes jogadores, realmente baita jogadores, mas é uma equipe muito defensiva, é uma equipe que não acaba não explorando muito os seus atletas, né? Então, acredito que vai ter jogo duro, porque vai encontrar o Irã fechado e o País de Gales fechado. Acredito que o jogo contra os Estados Unidos vai ser mais tranquilo, mas acredito que vai encontrar muito fechado. Tenham cuidado com o Irã, tá? O Irã realmente complicou muito na última Copa, porque é uma seleção muito organizada defensivamente, eles se fecham realmente lá atrás. Então deve complicar aqui, deve causar um furdunço nesse grupo aqui, tá? A equipe do Irã. Estados Unidos e País de Gales vão brigar pela segunda colocação. Acredito que o País de Gales vai ter grandes dificuldades contra o Irã, porque eles têm um estilo de jogo reativo, né? Ou seja, se defende para poder contra-atacar. Então, acredito que isso deva complicar para a equipe do Irã ou para a equipe de País de Gales. Esse jogo deve ser um jogo muito difícil, um jogo muito truncado, né? Pelo perfil das duas equipes. E os Estados Unidos também deve se complicar um pouco, deve sofrer um pouco. É uma equipe muito boa ofensivamente, mas é uma equipe muito desorganizada taticamente, principalmente no seu setor defensivo. Então vamos observar como vai ser realmente esses confrontos no ao vivo, tá? Mas a Inglaterra eu coloco aqui como primeiro colocado, tá? Grupo C, o grupo dos hermanos, Argentina. Argentina que chega muito forte ao lado do Brasil, na minha opinião, muito forte mesmo. Por quê? A Argentina não é mais aquela seleção que é só boa ofensivamente, defensivamente falha muito. A Argentina melhorou muito. Não é à toa que tem um recorde hoje do time que menos derrotas sofreram, né, em jogos seguidos. São mais de 30 jogos sem perder a Argentina. Então chega realmente muito forte, é favorito para se classificar em primeiro aqui, tá? Vai ter a Arábia Saudita, que, na minha opinião, vai terminar em último colocado, e aí você já pode juntar com a múltipla ali, com o Catar. Para mim, são as duas piores seleções dessa Copa do Mundo, tá? Então deve se classificar em último, deve ser o saco de pancada realmente desse grupo. E tem uma briga pela segunda colocação entre México e a equipe da Polônia. Eu coloco o México como favorito, porque o México é uma equipe muito tradicional em Copa do Mundo. Tá? É uma equipe que realmente que dá muito trabalho. Então, eu coloco o México ali como segundo. A Polônia é muito frustrante. A Copa do Mundo de 2018, a Polônia era o favorito realmente do grupo e acabou sendo a última, acabou sendo lanterna. Não fez uma boa Euro, não fez uma boa eliminatória, passou ali na repescagem, né? E então eu coloco realmente o México um pouco como favorito. Mas a Polônia tem o Lewandowski pode sim resolver jogos, tá? Mas depende muito do Lewandowski. Só ele sozinho é muito difícil carregar essa equipe da Polônia, tá? Grupo D, nós temos Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. Para a Austrália, para a Dinamarca e para a França, para mim esse grupo é muito fácil, muito tranquilo, porque Tunísia e Austrália são equipes muito fracas em todos os setores do campo. Em todos os setores são equipes muito fracas. A Tunísia ainda tem um esforço, os atletas se esforçam bastante, tem muito ali vontade, né? Força de vontade. A Austrália nem isso tem. Então acredito que eles dois sejam um saco de pancada e aqui a briga vai ser pela primeira colocação entre a Dinamarca e a equipe da França. A França eu colocava como grande favorito ao lado da Argentina, ao lado do Brasil. Hoje eu coloco um pouco abaixo pelos seus grandes desfalques, né? Kimpembe, Pogba, Kanté, o Benzema volta de lesão, a gente não sabe como vai estar, alguns problemas fora de campo do Mbappé. Então, assim, a quantidade de lesões dentro da equipe da França, o momento que a equipe da França, o desempenho que a equipe da França vem tendo, que teve na Euro, desempenho que a França teve nas eliminatórias e teve na Nations, realmente foi um desempenho muito abaixo de uma seleção muito comum. Então, fica na dúvida como é que vai estar a França realmente nessa Copa do Mundo. Por isso que eu acredito que vai ter uma briga muito grande com a Dinamarca, tá? Acredito que vai ser uma briga realmente muito grande aqui. A Dinamarca é uma seleção muito organizada, fizeram um excelente Euro, um excelente Nations, uma excelente eliminatória, então acredito que é uma seleção realmente muito organizada. Mas eu coloco a França favorita, obviamente, pela qualidade individual dos seus atletas. Tem Mbappé, Benzema, lá na frente ainda tem o Coman, Dembélé, Nkunku, Griezmann, muitos jogadores de muita qualidade, realmente. Então, por isso que eu coloco a França realmente como favorito. Mas, ó, 1,33 na classificação da Dinamarca é um excelente, tá? Excelente. Jogando até bem, tá? Grupo E, Costa Rica, Alemanha, Japão e Espanha, tá? Mas antes de eu falar do grupo E, não se esquece, tá? Os links estão na descrição para você estar no meu grupo do Telegram e para você estar também me acompanhando pelo Instagram. Que lá a gente tem muito contato e vai ter muito conteúdo em relação à Copa do Mundo voltado para apostas. Então, para que você seja lucrativo durante a Copa do Mundo, cara, me segue, que eu vou te ajudar, beleza? Como estou te ajudando aqui agora. Vamos lá para o grupo E. Costa Rica, Alemanha, Japão e Espanha. Também parece ser um grupo muito tranquilo para a Alemanha e para a Espanha, né? Obviamente, a briga aqui vai ser pela primeira colocação. Eu coloco a Alemanha como favorito por conta do Hansi Flick.
O treinador chegou, organizou realmente essa equipe da Alemanha, né? A Alemanha está parecendo o Bayern de Munique. Muito forte ofensivamente, com as linhas altas pressionando, já roubando a bola e estando próximo do setor ofensivo ali do gol, né? Então, essa pressão intensa, essa intensidade da Alemanha, pô, me encanta. Eu gosto muito de assistir a seleção da Alemanha. E tem grandes jogadores realmente ali em todos os setores, principalmente no setor ofensivo. Porém, o que me preocupa com a Alemanha é a bola nas costas, porque joga com as linhas altas. Então dá muito contra-ataque. Se você consegue quebrar aquela primeira linha ali, você vê uma Alemanha muito exposta. E a Espanha pode realmente pegar a Alemanha nesse sentido, tá? Porém, eu coloco a Alemanha, que está pagando muito bem, até 2,10 para a Alemanha ganhar o grupo. Para mim, eu coloco a Alemanha como favorito devido a essa intensidade. A Espanha é uma forte seleção também. Tem um grande meio-campo, né, treinada pelo Luiz Henrique, é absurdo. Tem um bom setor defensivo, tem o Nai Simon, que costuma falhar um pouco, mas é um bom goleiro, mas falha muito. É bom a gente estar de olho, tá? Porém, o setor ofensivo é que cai muito. Essa questão de finalização. O seu centroavante é um Morata ainda. Então, realmente é muito complicado você ter um Morata lá na frente, né? Contar com o Morata para fazer gols. Mas a força no meio campo é absurda. Realmente, eu acredito que pode surpreender a equipe da Espanha, assim como a Alemanha, né? Mas é isso que eu vejo para esse grupo. Costa Rica é uma equipe muito velha. Eu acredito que vai ser um saco de pancada nessa Copa do Mundo, porque os seus principais jogadores ainda são Campbell, Keylor Navas e Brian Ruiz. Então, mesmo na Copa de 2014. Na última Copa do Mundo já ficou em última do grupo. Nesse grupo aqui, acredito que isso possa se repetir, tá? Assim como o Japão também não deve se classificar, porque vai enfrentar a Alemanha e Espanha, né? Mas o Japão é uma equipe muito organizada taticamente. Não tem grandes talentos, né? Tecnicamente falando, a qualidade dos jogadores é bem baixa, mas tem muitos jogadores que trabalham, que jogam na Alemanha, né? Como no caso do Canadá. Então, tipo, tem bons jogadores que atuam no futebol alemão, então tem também esse espírito bem ofensivo, e eles são organizados taticamente. Por isso que eu vejo levando vantagem em relação à Costa Rica. Eu vejo uma vantagem do Japão em relação à Costa Rica. Mas, realmente, os favoritos para esse grupo é Alemanha e Espanha, tá? Grupo F, Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Bélgica em primeiro, a Bélgica é uma seleção, é aquela geração belga, né? Que na minha opinião o auge foi na Copa passada, mas continua tendo aquele mesmo time. Defensivamente eu vejo mais fraco, porque os jogadores já estão velhos. Ofensivamente eu vejo que diminuiu aquela força, mas continua tendo bons atletas lá na frente, né? Tem o Courtois no seu gol, tem De Bruyne, que também está jogando muito. A gente não sabe como vai chegar o Lukaku, né, por conta da lesão que teve. A gente também não sabe como vai ser o desempenho do Hazard, né, porque é banco hoje do Real Madrid. Mas dizem que o Hazard está treinando muito forte. Mas eu coloco a Bélgica dentro desse grupo como favorito. E a segunda colocação, na minha opinião, vai ser disputada entre Croácia e o Marrocos, né? O Marrocos que tem o Hakimi, tem o Enesiri, tem a volta do Ziyech, depois que o treinador foi substituído, o Ziyech voltou para a seleção. É uma equipe também muito boa, muito organizada. E, para mim, na minha opinião, vai disputar com a Croácia. A Croácia também tem bons atletas, como você já conhece, né? É favorita para o segundo colocado, acredito que vai passar também, que vai se classificar em segundo colocado. Tem excelentes atletas, né, no setor ofensivo, no setor defensivo também. Né? No meio-campo, para mim, é um dos melhores meio-campos dessa Copa do Mundo, com Modric, com Brozovic e também com o Kovacic. É muito bom esse trio, né? Mas eles têm problema quando enfrentam equipes de bloco baixo, equipes que jogam recuado buscando contra-ataque. Porque eles também jogam desse tipo, então eles começam a ter muita dificuldade. E eu acredito que vai ter essa dificuldade principalmente quando enfrentar a equipe do Marrocos, tá? Então vamos observar aí como é que vai ser se desenrolar. Porém, o Canadá é uma equipe que, na minha opinião, é a equipe mais fraca desse grupo. É a equipe que vai terminar em último. Por que, Marcon? Você acredita que o Canadá vai terminar em último? Porque tem o Afonso Davis, que é um excelente jogador, mas os restos dos atletas são atletas bem abaixo. É uma seleção muito fraca defensivamente. Por isso que eu acredito que vai terminar em último colocado, tá? E o grupo do Brasilzão, o grupo G, Brasil, para mim, muito favorito para essa Copa do Mundo. E não é só pelo seu setor ofensivo, que tem muita criatividade, mas eu vejo o Brasil muito favorito pelo seu setor defensivo. O Brasil se defende muito bem. A força defensiva do Brasil é absurda. Então, por isso que eu coloco o Brasil como uma das favoritas do grupo e também da Copa do Mundo, tá? Realmente vai ter alguns jogos complicados ali. Já nas oitavas de finais pode enfrentar, na minha opinião, Portugal ou Uruguai. Depois pode enfrentar a Alemanha, a Argentina. Realmente não vai ser um caminho fácil para o Brasil, mas eu coloco o Brasil superior do que todas as seleções da Copa do Mundo. Tá? Pela segunda colocação, acredito que vai ser uma briga muito grande entre Sérvia e Suíça. A Sérvia com grandes jogadores lá na frente. O Mitrovic, Vlahovic, Tadic, Kostic. Cara, é muito Milikovic, Savic, é muitos jogadores de muita qualidade.
A Suíça não é aquela mesma, é melhor defensivamente do que a Sérvia, por isso que aqui eu acredito que vai ser uma disputa muito boa de se ver, né? A Suíça não é aquela equipe que só se defende hoje em dia, a equipe da Suíça também ataca, mas é uma equipe mais forte do que a Sérvia defensivamente. Então vamos ver como vai ser esse confronto entre Sérvia e Suíça. E Camarões acredito que vai ser a última do grupo, porque as outras seleções, tecnicamente, taticamente, são bem superiores em relação a ela, tá? Então vai ser muito complicado aqui realmente para a equipe de Camarões. No grupo H, para finalizar aqui, nós temos Gana, Coreia do Sul, Portugal e Uruguai. Veja uma briga muito grande entre Portugal e Uruguai pela primeira colocação. Muito grande mesmo. Portugal tem o melhor elenco, né, das últimas Copas, realmente recheado de craques: Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, André Silva, Bruno Fernandes. Cara, é muita qualidade realmente na equipe de Portugal. Porém, o seu técnico Fernando Santos não me agrada. Ele não consegue fazer esse time jogar. O desempenho de Portugal na Euro foi muito abaixo, nas eliminatórias foi muito abaixo, na Nations foi muito abaixo. Nas eliminatórias teve que passar na repescagem, velho, para chegar na Copa do Mundo, né? E o Uruguai é uma equipe que também não vem com um desempenho tão bom, né? Não teve um bom desempenho nas eliminatórias, porém é uma equipe que hoje, com a mudança de técnico, de treinador, mescla ali experiência com grandes promessas do futebol mundial, né? As grandes promessas, na minha opinião, são Darwin Núñez e também o Valverde, tem uma Arrascaeta ali também que joga muito, né? E tem também a experiência de Suárez, experiência de Cavani, de Voldin. Então, é uma seleção muito forte no setor ofensivo e eu acredito que o Uruguai aí também vai dar um trabalho e vai brigar por essa primeira colocação, tá? Gana e Coreia do Sul brigam pela terceira colocação. Coreia do Sul depende muito dos lampejos do som, né, que estava machucado, então a gente não sabe também como vai chegar para essa Copa do Mundo. E Gana é como o tipo de seleção africana, aquela seleção que luta muito, de muito rigor físico, mas também de pouca organização tática. Né? Então, acredito no Uruguai, com Portugal brigando pela primeira colocação, Gana e Coreia do Sul brigando pela terceira colocação. Essa é a minha avaliação em relação à fase de grupos. Baseado nisso, você já pode criar algumas apostas aí de longo prazo para as equipes que vão se classificar ou não, juntando em uma mod para ir numa tripla, num 4 times, uma tripla mesmo, que dá para fechar um odds legal, 1.8, um odds 2, baseado em tudo que eu falei. E lembrando que previamente eu vou estar comentando os confrontos para vocês sempre um dia antes dos jogos acontecerem no meu Instagram e no meu Telegram. Por isso que vocês precisam estar lá, o link está na descrição, e vocês precisam ligar as notificações para não perder absolutamente nada, porque nós vamos viver juntos essa Copa do Mundo e eu tenho certeza que será incrível e também muito lucrativa. Ó, tamo junto, conta comigo e vamos para cima. Chegou, agora é momento de Copa.